Passei por grande prova. As correntezas pareciam que iriam jogar-me para trás. A minha fé não era suficiente para eu conseguir enfrentar essa tempestade. Fui levado igual uma folha seca carregada pelo vento. O que eu passei, se muitos cristãos tivessem passado o mesmo, teriam desviado. Eu vivia uma vida próspera e cheia de bênçãos, salário alto, sozinho pagava os gastos da igreja. Estava acomodado e preso no materialismo. Quando fui demitido da empresa, as dificuldades vieram e passei a lembrar-me de Deus. Pedia e fazia várias orações. Estava desesperado. A igreja soube da minha necessidade e me ajudaram com cesta básica. Alguns pagaram as minhas contas. Deus não se agradou da minha postura. Queria que eu orasse e confiasse para que Ele entrasse com providência. As minhas reclamações de miséria chegaram à igreja. Tudo o que acontecia comigo eu falava para a igreja e desabafava com eles. Eu não conversava com Deus sobre os meus problemas, o único que podia resolvê-los. O meu desespero denunciava a minha falta de fé. Várias pessoas estavam em situações difíceis. Um jovem, por não ter dinheiro, foi roubar. Uma moça teve o seu amor não correspondido e suicidou-se com uma gilete. Um homem perdeu sua esposa e virou um alcoólatra. Rapazes viciaram-se nas drogas e foram morar na rua. O desespero leva pessoas a cometer loucuras, destruindo suas vidas e fazendo-as perder as esperanças. Eu vi Satanás destruindo vidas ao meu redor. A depressão queria desviar-me por não viver uma vida abundante. Ser cristão na dificuldade não é fácil. O meu coração revelou quem eu era de verdade. Passando pelo vale, pensei em sair dos caminhos de Jesus. Só retornaria quando conseguisse um emprego. Abri a Bíblia e saiu na passagem da crucificação de Jesus. Ele sentia dores, foi ferido e suportou tudo por amor à humanidade. Se não fosse por amor, ele não suportaria, pois era homem de carne, frágil e não tinha força física. Naquele dia eu disse: vou passar por toda essa fase ruim por amor a Jesus, e toda vez que eu não suportar as provas, vou pensar o quanto ele sofreu na cruz por mim. Esse meu sofrimento não se compara com o da cruz. Se ele sofreu por mim, passarei por tudo isso por ele. Se eu desviasse, seria pior. Foi em minhas dificuldades que fui arrebatado. Estava no meu quarto sem entender o porquê as pessoas que fazem mal às outras não sofrem, sabendo que Jesus levou os sofrimentos dos salvos na cruz para que eles não sofram, mas continuam sofrendo. Mas o ímpio que não é salvo continuam desfrutando dos prazeres dessa vida. Pensei comigo, se os ímpios não são salvos, então Jesus não levou os seus sofrimentos na cruz, porque eles continuam a gozar o bem dessa vida. Recebi uma revelação do Espírito Santo, que disse que iria me dar respostas às minhas perguntas a Deus quando eu oro. Antes eu não entendia o porquê pessoas que são arrebatadas diziam que as almas são torturadas pelos demônios no inferno, sabendo que a parábola do rico e Lázaro não mostrava os demônios torturando o rico. O Senhor me dizia que iria me revelar através da Bíblia que os demônios torturam as almas no inferno. Eu e minha esposa orávamos no quarto, quando uma luz resplandeceu e meu corpo caiu. Minha esposa ficou apavorada e queria chamar o socorro médico. O anjo disse: não faça isso, ele será arrebatado e logo estará de volta. Estava em pé diante do inferno, um corpo negro que se alimenta de alma. Eu vi a boca daquele lugar abrindo e engolindo milhões de almas. Quanto mais pessoas ele engolia, mais crescia seu tamanho. O lugar aumentava igual uma bexiga. O inferno é um organismo vivo que se alimenta de pecado. O lugar devora pecado, ficando gigante. Todos os tipos de pecado vão para esse lugar. A variedade de iniquidade é vitamina para aquele corpo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, fala que o inferno será lançado no lago de fogo. Esse organismo, junto com todas as almas que estão em seu interior, será lançado no fogo para ser queimado eternamente. Ao aproximar-me da boca do inferno, ela abriu-se para mim, e o cadeado que fecha a porta foi aberto. Mesmo ao lado do anjo, eu estava com muito medo de entrar. O horror daquele lugar assolava minha alma. Gritos de desespero perturbavam minha mente. Gargalhadas arrepiantes causaram-me frio na espinha. A minha estrutura emocional queria enlouquecer com as cenas de tormento que vi na entrada. A negatividade daquele lugar era tão terrível que senti um grande peso na alma. A carga de energia que radiava das trevas esmagava o meu ser. Quando entrei naquele lugar, almas carregavam cruzes nas costas e recebiam chicotadas. Eles gemiam de dor, carregando aquelas cruzes eternamente. Os chicotes que açoitavam aquelas almas eram de fogo. O anjo disse: eles estão carregando a carga de seus pecados eternamente. Todos os que não abandonarem seus pecados
irão carregá-los no inferno. Essas pessoas conviverão com seus pecados, oprimidos e abatidos. Eles não aceitaram o Evangelho, desprezaram a salvação. Jesus veio para libertar os cativos, mas eles não quiseram a libertação e aceitaram sua condição de escravos. Aqui no inferno estão sendo escravos eternamente pelos pecados. Jesus carregou a cruz para que ninguém a carregasse eternamente. Aquelas almas estavam sendo mutiladas, perfuradas, cortadas. Pregos entravam em seus corpos. O anjo disse: Jesus passou por todo o sofrimento, levou chibatadas, foi escarnecido e moído por todos, para que ninguém passe por isso. Todos que negarem a Jesus, a maldição da cruz os irão acompanhar na eternidade. As almas têm suas mãos e pés perfurados, e os demônios lançavam a sorte para ver quem iria atormentar aquela alma. Me lembrei dos soldados romanos que lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. As almas são acusadas pelos demônios no inferno, se repetindo a história de Jesus que foi acusado pelas testemunhas na crucificação. As almas são odiadas no inferno sem motivo pelos demônios, assim como Jesus foi odiado sem motivo. Assim como Jesus bebeu vinagre quando esteve sede, lá no inferno as almas pedem água e bebem ácido. Jesus se fez pecador por nós e teve o cálice da ira de Deus derramada sobre ele. Ali Jesus estava representando a humanidade pecadora, por isso que sofreu muito. As almas que estão no inferno estão sofrendo o cálice da ira de Deus sobre eles porque não aceitaram o sacrifício santo na cruz do Calvário, que inverteria o sofrimento a seu favor se aceitasse. Eles não aceitaram a absolvição para escaparem do tormento. Jesus se fez ovelha de sacrifício em seus lugares, para que eles não sejam ovelhas de sacrifícios do diabo no inferno. Jesus foi servo sofredor da cruz, para que você não seja um servo sofredor do diabo no inferno. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, para que hoje você não beba, mas muitas almas preferem ir para o inferno através de suas escolhas. Lá elas bebem do cálice da ira de Deus, que é o sofrimento. Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Se sentiu sozinho. Não sentia mais a presença do Espírito Santo porque se afastou dele. O Pai olhou para Jesus naquele momento não como o seu Filho Santo, mas como um pecador por ele estar representando toda aquela humanidade pecadora. Imagine a punição que Jesus carregou sobre ele, sofrendo toda a carga dos pecados de cada pessoa do planeta. O nosso pecado que estava sobre Jesus causou a separação dele com o Pai. É isso que o nosso pecado faz, causando uma separação do Espírito Santo com nós. Assim como o Pai abandonou o Filho, por causa dos nossos pecados deixando sozinho, quando morremos em nossos pecados ficamos sozinhos no inferno, na solidão sem Deus e sem a nossa família. Toda a angústia que Jesus passou na cruz do Calvário, as almas passam no inferno. Hoje eu entendo o sacrifício da cruz como sendo Jesus o nosso Cordeiro substituto, que sofreu em nosso lugar para que a humanidade não vá para aquele lugar. Um esgoto recebe toda imundícia, assim é o inferno, recebe todo tipo de pecado. A cruz foi como um inferno para Jesus, ele sofreu e foi humilhado para que você não seja humilhado no inferno. O nosso pecado é tão terrível que estava sobre Jesus naquele momento, que causou a separação dele com o Pai. E se morrermos em nossos pecados, a presença de Deus estará longe de nós ali no inferno. Aonde há pecado, há separação de Deus e o homem. E o inferno é esse lugar. Um lugar profano, imundo, onde habita o pecado e o mal. Hebreus capítulo 10, verso 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Os soldados romanos atormentaram a Jesus, esbofetearam, perfuraram, cortaram o seu corpo com um chicote e zombaram dele. Ele passou por tudo isso levando as iniquidades sobre si, mas todos aqueles que negarem a Jesus e a sua graça irão ser atormentados, esbofeteados, cortados, perfurados e zombados aqui no inferno pelos demônios, assim como Jesus foi pelos romanos. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele carregou as dores do inferno sobre o seu corpo para salvá-los, e todos os ingratos que não aceitarem a graça por ele oferecida, passarão pelas dores da cruz eternamente. Eu vi o tormento naquele lugar, as almas passando por vários níveis de torturas e mutilações. Hoje entendo o porquê daquele sofrimento da cruz. Ele foi julgado e condenado pelos romanos, para que você não fosse julgado e condenado.
Hoje temos a escolha de andar com Ele, ou andar desgarrados como ovelhas perdidas para o caminho do inferno, e levar todas as nossas iniquidades sobre nós. Ele foi culpado pelos seus pecados, para que você não carregasse a culpa para o inferno. Ele foi o seu substituto. Você pode ser livre. A escolha é sua. Não precisa sofrer no inferno pelos seus pecados. A morte e a vida estão em suas mãos. Ele morreu em seu lugar para você não morrer eternamente no inferno. Jesus gemeu no seu lugar, e quando sentiu sede, deram para ele vinagre. No inferno as pessoas gemem, e quando sentem sede, os demônios dão para elas ácidos ou brasas líquidas. Assim como os romanos deram vinagre para Jesus, e ele morreu com sede, as almas que estão com muita sede no inferno são obrigadas a beber em lavas de fogo ardente, aqueles líquidos de magma. Jesus morreu para você ser livre de tudo isso. Renuncie o mundo por ele. Jesus renunciou o reino do mundo por você e sacrificou-se por ti. Essa foi a sua prova de amor. Retribua esse amor renunciando o mundo por ele. Se quiser, você pode ser livre. As pessoas perderam a esperança de vida. Para quem ouve o meu testemunho nesse momento, a esperança é Jesus. Não deixe o desespero tomar conta de você e nem a loucura dominar a